Olá, boa tarde. Como é que estão todos vocês? É com grande alegria que eu, Elane Costa, psicanalista, terapeuta integrativa, idealizadora da Chante Terapias e Cursos, estou aqui nesta tarde de sexta-feira, 6 de janeiro, bem chuvosa, bem deliciosa, para falar com a minha amiga Luciane de Marx, consteladora familiar sistêmica, analista corporal do corpo explica, melhor, analista comportamental do corpo explica, treinadora, palestrante, para falar um pouco sobre o sagrado feminino. E ela já está aqui, eu vou colocá-la na live para a gente começar a falar um pouco sobre o sagrado feminino. O que é isso? Para que serve? Quais os benefícios? Não é mesmo? Oi, Andressita, minha mestre em Sagrado Feminino está aqui. Ai, meu Deus! Sejam todos bem-vindos. E eu vou começar a convidar enquanto o aluno não entra, para que a gente faça essa live muito linda. Oi, amiga! Você tá bem? Hello! Bem tá boa nervosa. toda? Olha que responsabilidade. A minha mestre em Sagrado Feminino tá aqui. Eita, gente. Ai, meu Eita, Deus. gente. Vocês querem me deixar mais nervosa ainda? Menina, olha isso, rapaz. Ai, meu Deus, olha que engraçado. Vou ter que me comportar aqui, né? Minha mestra tá aqui. Ela se comporte. Me trouxe esse universo incrível, belíssimo, né? Andressa Gouveia foi minha terapeuta, minha psicóloga, minha tudo nessa vida. Foi ela que minha consteladora. Foi ela que trouxe a luz da vida para minha vida. Que bom. E fazer parte desse clã do Sagrado Feminino através dela foi a melhor escolha que eu pude fazer na minha vida. Então, eu sou extremamente grata a você, Andressa. Eu honro a sua vida e eu vejo você. Sandrinha, bem-vinda, bem-vindo todos que já estão aqui conosco. Eu vou deixar você se apresentar bem bonitinho enquanto eu convido todo mundo, tá bom, meu amor? É sua, vai com você. Ai, gente, eu adorei a apresentação, né? Muito chique, gente, muito elegante, olha isso. Consteladora familiar também. Mas peraí que deu até branco. Analista comportamental. Analista comportamental, sim, a gente trabalha através do Corpo Explica, olhando a análise desse comportamento pelo desenho do corpo. Palestrante, mentora de mulheres incríveis, empreendedoras. E o que eu vim trazer exatamente para essas mulheres na palestra, essa mentoria, é exatamente cuidando dessas mulheres que precisam aprender a lidar com esse emocional no seu negócio. Então, esse é o trabalho que eu faço muito próximo dessas mulheres, mentoreando elas exatamente a como lidar com o seu emocional diante dos negócios, né? Trazendo aí as minhas experiências, pois já fali uma vez, então sei o que é isso. E é essa experiência que eu trago para elas. Isso com o olhar sistêmico, com o olhar da constelação, com o olhar da análise comportamental. E hoje... grande desafio, fui convidada aqui pela minha amiga e irmã. Não fui convidada, não, vou confessar para vocês, fui pressionada. Preciso confessar, gente. Porque eu tenho que começar o 2023 assim, ó, falando a verdade. Gente. A pessoa chega aqui com todos esses talentos e fala, esse aqui. Fechou. Vamos em 2023 chegando e trazendo toda essa novidade que a gente tem para essas mulheres, né? Para elas entenderem um pouquinho mais desse universo. Gente, bem-vinda, Amanda, Ju. Sejam todos bem-vindos aqui, bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Numa hora tão auspiciosa como não é 17h17. E a Lu, ela tem uns segredos aí, porque ela já faz Sagrado Feminino há 10 anos. Estou fofocando mesmo. E não fala sobre essa magia que é o Sagrado Feminino, mas agora ela vai falar bonitinho, vai explicar aí para todo mundo o que é esse universo do Sagrado Feminino. Ela vai para vocês aí com muita amorosidade, com muita leveza. O que é? É uma tribo, é uma filosofia? O que é o nome? Onde vive? É de comer, de beber? É de quê? A gente ficou brincando com isso. Não, ensina Chante mesmo. Vou
ficar aqui com óculos, gente, que eu não consegui enxergar nada das mensagens passando ali depois dos 40, Vou dos deixar tudo 30, aqui né? para você. Depois dos 30, a gente vai ficando assim, enxerga mais nada. O óculos, Pode o deixar celular tudo fica aqui como para assim, ó, você. longe. É isso mesmo. Olha, e a brincadeira da parte, né? De fato, eu fui pressionada, mas eu agradeço por essa pressão. Mas por quê? Falar do sagrado feminino, né? Dizer exatamente do que a gente tem ouvido muito por aí. É um movimento que tem se espalhado pelo mundo inteiro. Isso não é só aqui no meu grupinho, só na minha comunidade, né? Só naquele meu lugarzinho que está próximo de mim. Mas o que é lindo é que esse movimento ele é no mundo inteiro. E esse despertar dessas mulheres, né, esse despertar desse sagrado feminino, ele se vem a partir da necessidade dessa mulher se reencontrar. Ao longo da história da humanidade, o que essa mulher fez foi se distanciar dessa essência dela. E se distanciando dessa essência dela, o que ela faz? Se perde. Se perde de si mesma. A gente falando isso com um olhar terapêutico, né? A gente vai trazer aí essas dificuldades emocionais que essa mulher tem vivido. Vocês estão me ouvindo bem? Eu coloquei o microfone aqui para o áudio ficar bem legal. E aí, quando me veio o desafio, eu tenho um material aqui que depois eu posso compartilhar com vocês, mando para a Elane para compartilhar com vocês, que essa história de olhar para esse sagrado feminino, ele está lá enraizado nas nossas ancestrais. Quando dissemos que se perde dessa essência, é que se perde dessas memórias ancestrais. Se perde dessa essência de olhar para essa mulher selvagem, para essa mulher cíclica, para essa mulher que precisa entender ela como um todo. Então, às vezes, nós nos olhamos particionado. A mulher é muita emoção, mulher é pouco razão, mulher tem muita TPM, mulher, uma hora ela está bem, outra hora ela está mal, porque ela é cíclica. E a primeira coisa que essa mulher precisa entender é essa ciclicidade dela. E isso, lá as nossas ancestrais trabalhavam muito bem isso. Vou ler uma colinha aqui que eu trouxe para vocês que traz essa informação. Esse contato com as memórias ancestrais a partir dos nossos registros de cosmovisão de mulheres e homens que habitam o planeta Terra. Durante um período estimado aí de mais ou menos 30 milhões de anos em torno de uma mãe primordial considerada a grande mãe, que é a Mãe Terra. Nossos ancestrais eles foram capazes de desenvolver uma vida comunitária muito significativa, que eles consideravam a Terra como um grande corpo feminino. Então, uma terra que é sagrada. Esta mulher ancestral, essa nossa raiz ancestral, elas vivenciavam essa sagracidade, né? Esse sagrado com muito mais veemência, com muito mais pertencimento, porque ela olhava para a Mãe Terra e vivenciava exatamente aquilo que ela aprendia, o que a Terra trazia para ela de conhecimento no plantar, no colher, no arar, no esperar o tempo que aquele alimento ia vir se surgindo. Então, esse sagrado feminino, entretanto, ele teve uma visão deturpada, assim como os valores éticos que definem a gente como ser humano, porque houve um rebaixamento infringindo a mulher que afetou também a humanidade, assim como todos os seres que coabitam na Terra. Por quê? Esta mulher, ela perde ao longo da história esse sagrado, essa essência, esse olhar para ela enquanto cíclica, enquanto ela repete os padrões da Mãe Terra. E enquanto ela foi se perdendo disso, ela foi o quê? Se afastando. Se nós formos olhar para a história, eu acho muito interessante quando eu aprendi isso no segundo grau com um professor de história que diz o seguinte: quer entender a vida que você leva? Entenda a história. É claro que a história não nos traz todas as informações que nós precisamos. Você tem que estar buscando. Não é da escola, porque da escola só nos entregam o que eles querem que a gente aprenda, tá?
E aí, quando você quer entender isso, você vai entender história. E aí você vai entender todo um contexto de como que a nossa sociedade tem esse pensamento de hoje, na atualidade, em que essa mulher ela está sendo exatamente como ela se afastou dessa essência dela, essas acusações, o feminicídio, os abusos morais, sexuais e psicológicos. Essa mulher ela não encontra força para sair disso, porque ela não Isso sabe a força que ela tem. vem do patriarcado? Exatamente. Como nós tivemos esse contexto histórico conduzido pelo patriarcado, essa mulher ela foi se afastando dessa essência, porque se a gente for olhar lá aquelas mulheres que foram queimadas, né, em meio a praça públicas, a maioria dessas mulheres eram curandeiras ou parteiras. Então elas tinham um conhecimento com a Mãe Terra, com a conexão divina, muito maior do que o masculino. Porque o masculino, por si só, em essência, ele é mais razão do que emoção. E a Mãe Terra, ela é razão com emoção, porque ela precisa daquele tempo cíclico para poder ela reproduzir, né? Nascer, viver e morrer, plantar. Ará. E aí, como o patriarcado vem e diz o seguinte, não, peraí. Eu postei uma vez aqui sobre a história do Dia das Bruxas, foi muito legal e que bom, foi o vídeo mais viralizado do meu, porque eu trouxe exatamente essa história de quem eram consideradas essas bruxas. Eram as mulheres curandeiras, que naquele tempo, para aquele patriarcado, ela passa a ser mal vista, porque ela traz o quê? Cura. Através de quê? Da natureza, da Mãe Terra. Nós fomos perdendo isso. Sábias, né? As mulheres sábias. E aí elas tinham... Primeiro que a mulher ela já tem uma intuição muito mais ativa que o masculino. Significa que o masculino não tem nenhuma? Não. Significa que o masculino não aprimora essa essência feminina dele. Como ele não aprimora, ele não acessa. Assim como a mulher, se ela é muito emocional, ela não acessa o lado masculino dela. Então gerou-se muito conflito, muita confusão por isso. Porque essa mulher, ela começou, por causa do patriarcado, para que eles pudessem comandar essa sociedade. Como que essa mulher tem contato com o divino e eu, que sou razão, não tenho? Tanto é que quem trazia os recados divinos, recados de Deus, eram quem? Os sacerdotes. Os sacerdotes. Eram eles que traziam esse recado de Deus. Então essa mulher dizia para esse homem assim, não, homem, não faça esse negócio aí com esse outro rapaz, não, ou não vá viajar, ou não vá para essa guerra. Mas eu estou sentindo que não é uma boa coisa. Eles iam. E o que acontecia? Dava errado. Então essas mulheres são consideradas quanto bruxas porque elas preveem o futuro. Não é que elas preveem o futuro, é que elas têm uma sensibilidade, uma intuição muito ativa, em que para esse patriarcado calar essa mulher, ele faz ela se afastar exatamente desse sagrado que ela tinha, desse olhar divino que essas deusas têm. Por quê? Porque se essa mulher entende o poder que ela tem de consciência enquanto sagrada, enquanto divina, ela ia ter o poder sobre esse masculino. Então, quando você vai entender... Aí vem um movimento aí, eu realmente pertenço já há 10 anos, mas eu diria que de uns 5, 6 anos para cá você está ouvindo mais sobre isso. Sagrado feminino, sagrado feminino, sagrado feminino. E aí há uma confusão de informações sobre isso. E eu fico tão alegre, porque quando eu comecei lá atrás, a gente falou assim, nossa, nós somos um grupo de loucas, né? Éramos 5. E ele falou assim, é um grupo de loucas, como assim? O que tem a ver a Mãe Terra com toda essa história? E aí vem as suas crenças limitantes no que você foi criado, porque o cristianismo traz essa informação de que, olha, isso é errado, isso é pecado, isso se afasta de Deus, isso é paganismo. Então, toda essa confusão você traz com a história
das minhas ancestrais. A minha avó... Deixa eu só te interromper, aproveitando essa sua fala. Lá atrás, quando você começou, né? Lá no comecinho, era já chamado de sagrado Sim. feminino, era chamado de círculo de mulheres, Não, roda já era essa. Porque quando nós começamos, né, o nosso trabalho de fato espiritual, porque era uma busca espiritual que aquelas 5 mulheres estavam buscando, a gente já teve a resposta que se chamava Sagrado Feminino. Mas entendemos que precisava-se desse círculo para se fortalecer, para fazer essa consciência coletiva ali daquelas mulheres que precisavam ser cuidadas, precisavam ser amparadas. E à medida que a gente foi trazendo essa informação, fomos buscando, estudando, é o que eu disse, né? Quando eu aprendi lá no 2º grau que você quer entender, vai entender história, nós começamos a estudar a história das deusas, dos egípcios, da Grécia, de Atlântida, né? E aí a gente ficou louca. Eu falei, mas como assim, gente? Mas assim, eu já ouvi isso no 2º grau, né? Eu já ouvi isso em algum momento. Mas por que não se aprofunda? Não interessa para o patriarcado dar voz, e não só a mulher, né? Não dar consciência de conhecimento, né? A verdade é essa. É muito melhor manipular uma massa burra do que uma massa que tem consciência, né? Então, nós entendemos que tinha um monte de coisas que não nos contaram. E nós vínhamos de consciências cristãs que era abominável tudo aquilo que a gente estava aprendendo. Então, nós ficamos muito perdidas inicialmente, mas ao mesmo tempo com o sentimento de que eu estou encontrando algo que eu não sabia. Eu estou voltando para casa. Eu estou acessando conhecimentos que já estavam aqui. E foi muito interessante, porque a partir do momento que nós fomos buscando cada símbolo, cada conhecimento, cada interpretação, o que eram aquelas histórias, por que não contaram tudo isso, por que ela está particionada, né? Se a gente trouxer aí até para uma fala bíblica, que é o seguinte, o conhecimento foi dividido, né? E o conhecimento foi dividido. Graças a Deus, porque se joga o conhecimento todo na mão de um homem só, misericórdia, né? ia dar ruim. A Hitler já fez merda pra caramba, né? Imagine mais Hitler na face da Terra. Mas enfim, né? Então, esse conhecimento desse sagrado feminino, ele foi escondido. Ele foi guardado a 7 chaves. Para que essas mulheres não perdessem essa essência. Mas as nossas ancestrais ainda praticavam isso. À medida que o mundo foi se atualizando, nós nos tornamos prisioneiros das histórias mal contadas. Existem tantas, né, Lu? E essa frase, quando eu li, né, eu falei, uau, é bem isso. A gente arrasta ingenuamente amarras simbólicas que adoecem o corpo, a alma e paralisam as nossas emoções e a nossa força de vida. Porque você não conhece isso. Então, enquanto você não entende isso, você não tem conhecimento. Eu gosto também da frase nessa busca de entendimento aqui, que diz até o seguinte, ó, na verdade, entretanto, apesar de toda essa dor, nós não somos vítimas, porque isso só permanece enquanto eu não compreendo, enquanto eu não trago consciência. Então, eu não sou vítima, é só eu buscar o conhecimento. Essas pessoas que estão aqui hoje assistindo ao vivo, as que vão assistir depois, estão se dando a oportunidade de trazer conhecimento, clareza. E quando nós duas começamos a falar, a gente falou assim, a gente percebe que as pessoas estão tendo muita dúvida entre sagrado feminino, porque ele está se confundindo bastante com o feminismo. Eu trouxe até aqui um conceito aqui muito legal, que eu também tive que entender sobre o feminismo, fui lá estudar, fui entender por que esse conceito, o que ele traz. Eu trouxe até aqui, ó, o conceito do feminismo, como conhecemos, ele surge aí entre o século XIX, mas com movimento social, filosófico e político. Esse é o objetivo do feminismo naquele momento, porque o principal objetivo dele era a luta pela equidade entre gêneros e, por consequência, a participação a respeito das mulheres na vida da sociedade, no sentido em que todos os gêneros têm o mesmo direito e a mesma oportunidade. Isso é o feminismo.
eu adorei, eu assisti o filme das sofistas e aí fui lá estudar o que que eram elas, era esse movimento feminista de ex-sociedade, patriarcado. Eu existo enquanto sociedade, enquanto ser que contribuo para essa sociedade, quero ter voz. Isso é o feminismo, tá, gente? Sagrado feminino é conhecimento de suas essências e características divinas que foram perdidas ao longo do tempo. É diferente. Muito, bem diferente mesmo. E E a tá gente rolando sabe. meio essa confusão, né? Eu não sei se você também escuta muito isso, mas tá rolando meio essa confusão. E aí, quando você tá conversando com alguém ou em roda de conversa que você fala do sagrado feminino, a primeira coisa que a pessoa grita é: o patriarcado não presta, o masculino não presta. Peraí, gente. E sagrado feminino não é isso. Feminismo, sim, ele separa do masculino, né? Ele briga por um posicionamento para a igualdade de gêneros. Que, na verdade, a ideia era muito boa, mas na minha percepção, enquanto minha crítica, o meu olhar, é que a gente se perdeu no meio do caminho disso daí. Brigou-se por um feminismo para ter equidade e acaba que essa mulher foi se colocar no lugar do masculino. E aí nós temos muitas mulheres doentes, deprimidas, crise de ansiedade, né? Muito, muito masculinizadas. Isso aqui eu não estou dizendo de relação sexual, estou falando de emoção. E aí essa mulher, enquanto se colocou no lugar do masculino, essa mulher sofreu muito. Então, a ideia principal do feminismo ela é muito legal. O filme das sofistas é incrível, te traz uma clareza de consciência muito grande. Porém, ao longo da história, né, ao longo desse caminho, se perdeu a boa intenção. Essa é a minha interpretação, tá, gente? Eu não tô aqui julgando a ninguém, essa é a minha interpretação. Aí, como, né, a deusa é maravilhosa com a gente, nos permite, com essa perda muito maior, ouvir falar do sagrado feminino. Mas que diacho é isso? Mas o que afinal de contas é esse sagrado feminino? Então, eu sou uma mulher santa? Eu sou uma deusa. Mas como que acessa isso? Como que entende isso? O que significa ter esse poder da essência do sagrado feminino? É a autoconsciência de si. Autoconsciência da sua essência, da sua história. Eu gosto muito da frase do conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade sou o que é eu, em essência. Sem medo, sem máscara, sem ficar enganando, entendendo as minhas dores, meus traumas e as minhas verdades. Quando eu entendo isso, ela me liberta. Opa, entendi, eu sou mesmo uma fofoqueira, uma mentirosa, uma invejosa, uma intrigueira, mas eu também sou uma pessoa boa, eu também sou uma mulher guerreira, eu corro atrás. E aí, quando você entende isso tudo, você vai começando a medir. Entrou o sagrado feminino aí. Opa, entendi essa bagunça enquanto eu, quanto essência. Como é que eu arrumo isso? Aí você sente falta de alguma coisa. Sente saudade. Eu não sei você. Eu não sei vocês que estão aqui, que eu não estou conseguindo ler nada. Nem sei se tem alguém falando alguma coisa. Aqui eu estou tudo dando boa tarde. Tudo Dando boa quietinho. tarde. Tá ouvindo? Ai, meu Deus, ao coração. E a sensação que eu tive ao longo dessa descoberta foi saudade. Mas Também. saudade de quê? Mas saudade de quê? Saudade, saudade dessa essência. Saudade de casa. Saudade de entender que esta mulher, ela tem ritos históricos, práticas voltadas para a natureza. Quando eu fui, e é engraçado que quando eu fui entender algumas coisinhas sobre isso, eu fui primeiro lá na ciclicidade, do quanto impacta na vida dessa mulher entender a ciclicidade da lua. E aí você vai entendendo por que você fica nessa oscilação de emoção, porque esse corpo está sendo preparado. Cara, olha que coisa linda. O que é entender o sagrado feminino começa por aí. A mãe natureza, ela precisa dos 4 tempos, né? Que a gente sabe que são as estações. E a cada uma tem a sua função, a cada uma tem o seu tempo para frutificar, nascer, crescer ou morrer. Enquanto para a mulher, nesse período cíclico de
menstruação é o mesmo. Só parar para poder entender isso. Meu corpo se prepara, meu corpo espera e foi criado para produzir, para gerar. E aí ele está esperando vir. E aí não vem. Aí esse corpo chora e sangra na menstruação. Porque senão a gente já teve filho quantas vezes, né? Por que as nossas ancestrais tinham um filho por ano? Aí, ok, então temos que ficar fazendo como as nossas ancestrais, tendo um filho por ano? Não, não é isso. É ter consciência dessa máquina como um todo. Ter consciência espiritual dessa máquina como um todo. Ter consciência física dessa máquina como um todo. Ter consciência emocional dessa máquina como um todo. Quando essa mulher entende isso, é tão incrível que até o olhar para o masculino se torna mais leve. Sim. Uma das coisas que me fez trazer uma consciência que eu não tinha parado para olhar é: tá cheio de masculino sofrido, não tá? Quem botou esse indivíduo no mundo? Quem? Gente, Quem né? criou esse Nossa, indivíduo? Quem deu as instruções para este indivíduo? Porque o que eu ensinei para os meus filhos é o que eu recebi de mamãe, ou o que eu achei que a mamãe estava me ensinando que não era legal, aí eu fui e ensinei de outra maneira diferente. Aí a gente caiu na constelação, né? Então, quando eu entendi isso, eu falei, uau, por que o masculino está tão sofrido? Porque olha só, no primeiro momento, eu não sei vocês, mas 2022 eu não assisto mais televisão tem anos, tá? Eu já fiz essa limpeza. Eu não assisto mais. Então, mas você às vezes está passando num lugar e tá ali o jornal, né, sangrento lá falando da desgraça. Mas 2022 foi tanto feminicídio, mas foi tanto feminicídio que doía a alma cada vez que você ouvia aquilo. Falei, meu Deus, o que está acontecendo, meu Deus, é com essas mulheres? E aí a gente, enquanto terapeuta, vai entendendo algumas dinâmicas para entender isso. Mas enquanto essa mulher fugiu dessa essência dela, ela não vai tendo força para sair dessas relações abusivas, dessas relações que a maltratam, dessas relações que a fazem mal, porque ela não sabe nem quem é ela. Quantas mulheres que estão aí no nosso círculo ou no nosso trabalho terapêutico que não conhecem o próprio corpo, nunca se tocaram, não sabe o que é ter um orgasmo? Quantas? Ué, Luciane, então quer dizer que as minhas ancestrais sabiam tendo um filho por ano? Não sei não como eu sou ancestral, mas assim, vamos pressupor que elas faziam alguns rituais, algumas técnicas, algumas maneiras para a autoconsciência. Mas se eu for falar da minha ancestral muito pertinho, talvez vó, bisa, isso aí já se perdeu. sim. Mas as minhas ancestrais lá de trás, que eram as bruxas, as curandeiras, as parteiras, elas sabiam fazer isso. Ao longo do estudo, eu descobri, que eu vou trazer depois o nome das deusas que trazem essa consciência, que as sacerdotisas eram as prostitutas. Falei, oi? Como assim? Mas por quê? Porque elas tinham consciência deste corpo enquanto ele um todo, emocional, físico, sexual. E aí, óbvio, ela usa esse poder para seduzir esse masculino para que ela tenha o que ela precisa, ok? Isso o masculino também faz com a gente, tá tudo certo. Eu quero dizer o seguinte, estas mulheres eram as sacerdotisas. E eu falei, cara, autoconsciência de si. Para esse patriarcado excluir ela da sociedade, dizendo que ela não presta, que ela é ruim, que ela faz mal, conotam elas como prostitutas. Mas elas acessavam a essência, esse sagrado, esse movimento de deusas delas. Por isso elas eram as sacerdotisas. Mas a história, de novo, ó, em que eu vou manipular essa sociedade,
a informação de que ela é uma prostituta. Ela não é coisa boa. Tanto é que a história das bruxas é exatamente isso. Porque esta mulher tinha consciências em que ela manipulava o elementar. Isso todos nós podemos fazer. Está aí dizendo aí a metafísica para nos provar isso, né? Quem não sabe, quem não entende ou quem não acredita, vai lá então na metafísica, tá bom? Não tem problema nenhum. Mas manipulação dos elementares, né? Fogo, terra, água, ar, né? Era muito utilizado, por isso esse medo todo, né? Por isso, sacrificar a mulher como uma bruxa e queimá-la em praça pública, né? Ou enforcada, muitas vezes, era justamente para que esse conhecimento, essa consciência que você acabou de falar, não chegasse para outros, né? Então, vamos dizer, vamos contar, né? A gente gosta muito da frase de quem conta um conto aumenta um ponto, uma vírgula, etc e tal. Então, vamos contar um conto, um mito, que aí se torna um mito, de que essas mulheres que manipulam esses elementais são do mal. É mal e bem, não presta e é bom, né? Vai fazer... E aí, você pode perguntar para qualquer um aí, se ser bruxa é bom ou ruim, é mal, É ótimo. né? Aí, olha que legal, a Disney, não sei se talvez há uns 5 anos atrás aí mais ou menos, traz a Malévola como outro olhar. E eu adoro aquele filme, inclusive, por sinal, né? Que aí vai contar a história ao contrário do por que a bruxa lá da Cinderela não é tão ruim assim quanto diziam. Aí eu falei, gente, enquanto mulher, enquanto ser humano. Conta um olhar muito diferente, né, Lu? A Que conta... Disney vem manipular isso daí para dizer o seguinte: ai, gente, então não é tão ruim assim, não. Olha, vamos olhar. Mas muda o seu olhar, muda o seu ponto de vista, porque atrás da Malévola existia uma criança, depois uma Querida, adolescente, né, uma jovem, que ela foi sendo moldada a se tornar a Malévola. Então é diferente. isso. Ela foi moldada a partir das situações que foram entregues para ela. Mas qual é a história que a gente conhecia até então? Que só era ruim. Que era ruim. Não é Péssimo. bom. Não é bom? Como ser bruxa é bom? Claro que não. Ser sacerdotisa é bom? Claro que não, porque ela foi transformada em prostituta. Então, o sagrado feminino, para o que a gente tem estudado até hoje, que a gente tem buscado de consciência e conhecimento, é que ele está muito mais além do que nós podemos imaginar e ver. Por quê? Essa história foi escondida. Essa história foi guardada a 7 chaves, para que eles pudessem matar essas mulheres, que pudessem matar essa essência sagrada, essa consciência divina. E aí é muito mais fácil manipular enquanto com medo. Então, se eu tenho a maioria delas com medo, é muito mais fácil de eu manipular. Então, quando eu falei aqui que a gente traz algumas informações ancestrais, não é agora minha avó e minha bisa. Está lá atrás. Está lá atrás. Muito mais. Eu descobri, quando a minha filha nasceu, que minha bisavó é uma índia pega no laço. E aí, como eu descubro isso? A minha filha nasce morena e com todo traço de índios. Imagina a minha situação, menino. O menino é branco, a menina é morena com traço de índio. Que merda para explicar isso? Eu falei, não, tenho certeza de que é o pai, gente. Alguma coisa que tá errada pode ser com o pai. E detalhe, a cara do pai é toda linha árabe. E como que eu explico uma pessoa com cara de índio na minha vida, né? Ah, Jesus. Enfim, minha mãe vai para consulta do pediatra na primeira consulta comigo. E aí ela nasce com uma mancha enorme assim na bunda e o pediatra disse assim, olha, isso aí é mistura de raças, ou de negro ou de índio. Você tem alguém negro na família? Eu falei, não lembro, não conheço, né? Não dos próximos. Tio, avô, né? E aí a minha mãe vira assim na maior cara de pau e disse, minha mãe me contava que a mãe dela era uma índia. Eu, ué, mas como assim? Aí, como é que é essa história que você nunca me contou? E aí ela disse assim, não, mas é porque eu esqueci dessa história. Mas é porque o médico estava justificando por que ela nasceu tão morena assim. E todos os traços dela de desenho, de rosto, é indígena.
E eu falei, caraca, como é que eu explico isso, gente? Ou seja, se é da Bisa, é a terceira ou quarta geração, né? Porque ela vem Isso. com a carinha da Bisa. Ó, E a minha Bisa faz é tataravó dela, né? É isso, né? Perdi a isso. conta. Como que eu explico isso? Né? Então, e aí a minha mãe lá na hora da consulta me solta essa. E aí, o que, que a gente vai entendendo com isso? Eu, por exemplo, enquanto na busca do sagrado feminino, de consciência, de conhecimento, de estudo, eu tenho muita conexão com a natureza, com ervas, com banhos, com remédios. Mas a minha avó, que não foi criada pela tal mãe, fazia muito isso. Vivia curando a gente com as ervas, com chás, com banho, com remédio, remédio disso, remédio daquilo. Blá, blá, blá. Então, isso aí, né? Vamos botar aí 40, 50 anos atrás, ela fazia tudo assim. E aí eu fui percebendo, enquanto estudo do Sagrado Feminino, que essas conexões eram muito próximas para mim. Mas eu não sabia por quê. Até que a menina veio e minha mãe me solta essa, né? Que aí eu tenho. Todos nós temos descendências indígenas, é óbvio, né? Mas é que eu não sabia que era tão próximo assim a minha, né? Tão do ladinho ali. E aí, essa busca de consciência, tanto espiritual, quanto emocional, quanto física, foi me trazendo muita consciência. Quer ver um exemplo? Eu trouxe aqui até nos estudos, que depois eu vou compartilhar com vocês. Inclusive da consciência de enquanto este corpo é um templo. Ok, eu já tinha ouvido falar? Claro que eu já tinha, né? Eu já tinha ouvido falar isso, óbvio, né? Fiquei muitos anos na igreja evangélica. Mas eu não tinha consciência que eu tenho hoje. Enquanto que isso aqui é templo, tanto do sentimento que eu armazeno, quanto ao que eu como. Só que aí eu tenho todo um histórico emocional, que a gente acha isso na constelação, que foram me inflamando, contaminando. Aí agora, para desconstruir isso, o Sagrado Feminino está me dando consciência e me permitindo mais. Olha que legal. Então, você vê Muito bom, como é né? que o Sagrado Feminino não é só, nossa, vamos ser. Então, para que eu entenda que isso aqui é um templo e que para que isso aqui tenha consciência com o divino, precisa estar limpo. Para estar limpo, tem que estar desintoxicado. Para estar desintoxicado, eu tenho que cuidar com o que entra. E esse o que entra, sejam as minhas emoções, sejam o que eu estou me alimentando. Tem que Então, nutrir, né? então O sagrado alimento tem que ter feminino, nutrição. então sagrado feminino é consciência de si enquanto um todo. Automaticamente, quando você vai limpando algumas coisas, vai se abrindo o seu terceiro olho de consciência. É muito legal. Eu já sabia que eu tinha uma intuição muito aguçada, né? Afinal de contas, sou escorpião, né, amor? Então, escorpião, dia 2 de novembro, primeiro Nem decada. dá para escorpião. Oh, meu Deus! Assim, ó, né? Winnie, Gênio, a Gênio, como é que é? Gênio, 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 Gini e Dinheiro. Gênio, né? Era mais ou menos isso. Agora, assim, ó, vai dar ruim. Vai por mim que vai dar ruim. Então, sou meio que desse jeito. Quando eu fui tendo consciência desse sagrado feminino, inclusive, fazer os rituais vai me dando essa sensação de saudade. Voltar para casa. E, Luciano, o que seriam esses rituais? Próximas aulas a gente vai contar sobre isso. Porque a gente vai falar sobre as deusas, a gente vai contar os rituais. Mas essa prática, e por que que essa prática do sagrado feminino ainda está em círculo de mulheres fechadinho? Lembra que tentaram nos afastar de tudo isso? Não adianta você abrir, porque eles vão encontrar uma outra maneira de dizer assim: ei, tá tudo ruim, tá todo mundo pro inferno. Porque eu preciso manipular a massa com medo, né? A gente não sabe se o inferno é bom ou se é ruim, né? Mas e a fé vai testar? Não, vamos, né? Até então me contaram isso, né? Se é o contrário, eu não sei, ok? Então não estou questionando aqui isso não, porque são as nossas crenças, tá? E nem desrespeitando religião de ninguém, por favor. E É não só são crenças religiosas que a Lu está falando. não estou dizendo isso. Foi uma metafórica aqui, brincadeira, para entender que eu não sei o que é. Então, ok, é aquilo que alguém me contou um dia e que eu acredito, tá?
quando você está no sagrado feminino em busca de consciência, você vai encontrando os seus fractais de consciência. Você vai encontrando cada pedacinho seu que vai aqui encaixando no seu quebra-cabeça. Por isso a sensação, e eu não sei vocês, digam aí para mim, né? Elaine já confirmou também, da sensação de saudade. É tão lindo, gente. Chega a doer assim no peito. Sabe quando você está muito tempo sem ver um amigo? Aí nós somos amigas já há um ano. E aí, às vezes a gente se vê aqui, ó, muito, né, nos momentos certos que a divindade manda a gente se ver. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, dá saudade. Muito. Sabe aquela sensação que você tem de conhecer uma pessoa, é o nosso caso. E aí você vai, eu conheci agora. Gente, mas parece que eu te conheço há tantos anos, né? Assim, parece que você é minha amiga, minha irmã, nós somos irmãs de alma. Mas por quê? A consciência de conhecimento de si encontra a consciência do outro que está na mesma busca. Isso é sagrado feminino. Olha o círculo aí de novo se fazendo. Por que essas mulheres precisam estar em círculos de aprendizado? Porque naquele ritual de círculo, essas mulheres vão fazendo a irmandade, se protegendo, se acolhendo, aprendendo e trazendo consciência. E vai uma cuidando da outra e trazendo consciência. Porque vamos supor, eu gosto muito de estudar, Elaine também. A gente tem uma outra coleguinha que não tem a mesma gana de conhecimento que nós duas. Então, vai que nós duas encontramos uma maneira didática, engraçada ou diferente de ensinar para a coleguinha que não tem a mesma dinâmica que a gente. Acessar, né, esse corpo, esse sagrado que está ali. A importância do círculo é essa. Então, você não está ali sendo melhor do que ninguém. Acontece que na sua dinâmica, a sua maneira de aprendizado é essa, a do outro é mais lenta. Mas significa que ela também não está acessando? Não. Só significa que ela demora um pouco mais para acessar aquilo. Então, a deusa usa ou eu, ou você, ou outro, que vai ter uma dinâmica diferente para ajudá-la a consciência, para ajudá-la a entender, para ajudá-la a conhecer. E aí, o que eu acho mais maravilhoso do sagrado feminino, diferente do feminismo, é que você faz uma consciência masculina também. Você faz uma consciência de respeito e acolhimento ao masculino. Seu, enquanto do outro. Seja seu parceiro, seu filho, né? Seu tio, seu irmão, seu... Você começa a olhar para ele. Quando eu tiver essa consciência de falar assim, caramba, quem botou os caras no mundo, gente? Meu Deus do céu, que merda. Tá tudo, toda de graça tá na nossa mão. E aí vem a síndrome de Eva, né? Não, peraí. Até isso é uma história da carochinha que nos contaram. Só que você só descobre isso quando você está lá dentro do sagrado feminino. Que até então, o que contam para a humanidade? Que a desgraça do mundo é Eva. Síndrome de Eva. Só que você só entende isso quando você está lá dentro dos estudos profundos do sagrado feminino, porque você vai acessar as informações que estão guardadas. Estão escondidas? Guardadas. Tá aí para acessar, amiga. Só que para acessar, você tem que saber o que você está procurando. Não é assim? Sim. Porque, não, você acha qualquer... porque até essa informação chegar a você, ela vai vir codificada ali no Google, porque até isso, nós cansadas de saber, tá aí agora o metaverso, então, para segurar a gente mais ainda, a inteligência artificial para segurar mais ainda, mas isso aqui é um assunto para outro dia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, até isso, se você não faz a escolha certa, ele vai te conduzir para um caminho diferente. Quando eu quis trazer esse material escrito para vocês, que eu gosto de aprender assim, então estou compartilhando, quem quiser aproveite. Eu tive que abrir 6 ou 7 ou 8 pesquisas para chegar a que eu queria. Porque todas as outras eram histórias da carochinha. No conhecimento que eu tenho hoje, tá? Se eu não tivesse, aquela história da carochinha me serviria. Deu para entender? Como hoje eu tenho mais consciência, aí eu falei, opa, será que é a palavra que está errada? E trouxe uma outra palavra. Aí teve uma coisa, esse sagrado feminino
consciência de deusas. Pum, aí chegou o que eu queria. Porque enquanto eu coloquei só Sagrado Feminino, ele me contou a história da carochinha. Traz várias informações, né, Várias, Lu? várias. Totalmente incorretas, né? Mas tudo... é Só a a questão da história é para engambelar mesmo, né? Porque já que vocês querem falar, né? Então vamos falar sobre. Né? Vamos falar sobre, né? tem conteúdo, se você pesquisa, é só sobre menstruação. É como se o sagrado feminino fosse tratar só menstruação, né? Só Boa, menstruação, só gestação. E não é isso só. boa, É Elaine. isso, vai além disso, né? Se você for procurar sozinha, você aí que está nos assistindo agora, é isso aí que você vai achar mesmo. Só sobre a ciclicidade da nossa menstruação, que total tá certo. Só que ela é só o início, ela é o iceberg desse estudo. É a Isso mesmo. pontinha lá do iceberg, tá? Ela é só o topinho da montanha. Para entender, aí tu começa a falar assim: ah, gente, é verdade, né? Já entendi. Engraçado que quando eu entendi isso, me dava um ódio quando eu trabalhava na empresa. Eu já dizia assim: você está na TPM, você está um dia, eu putíssima da vida. E aí ainda tive a felicidade de que no momento que eu tinha meu ciclo menstrual, a esposa também tinha. Ou seja, ele enchia o saco da esposa em casa e enchia o meu também, né? E aí um dia ele me enchia na pomba do saco, sei lá, que ela deve ter dormido de calçadinho. Ele puto da vida. E ele vai falar: ah, que saco, você tá na TPM, que nem falou o nome da esposa. Garota, no mesmo pé eu voltei, dei uma porrada na mesa e falei assim: olha só, você vai ter que aprender a me respeitar. Porque enquanto eu estou aqui irritada por uma atitude sua, não significa que eu estou na TPM. É a sua atitude de desrespeito que está me desrespeitando nesse momento. E a partir de hoje, eu não permito mais que você me trate assim. Se você não consegue me respeitar, então a gente encerra o assunto. Gente, porque eu saí, eu falei: puta que pariu, ele é o meu chefe, gente. Mas eu fiquei tão imbuída da minha verdade naquele momento. Por quê? Qual era a minha verdade naquele momento? Me ofendeu. Me desrespeitou enquanto mulher. E desrespeitou a esposa dele. Que era ele quem estava agindo de forma leviana naquele momento e que eu me posicionei porque eu disse assim: ei, calma aí, criança. Passa o menino, seja responsável. O que você está fazendo aqui é uma atitude que está me desrespeitando. E eu não vou permitir mais isso. É isso aí. Depois que eu saí, eu falei: gente, não dá para desfazer a palavra sair, que vai, né? Pessoa empoderada do feminino dela, tá ruim, né? Boa. Às vezes Ó, tá ruim. outra coisa legal, boa, que você trouxe agora o próximo gancho. Que era exatamente essa confusão do sagrado feminino entre mulher e empoderada. Ah, que lindo! Mulher empoderada, mulher decidida, mulher forte, tudo muito bonito, né, gente? Só bonito. Inclusive, se você for olhar lá o conceito do Google, né, do pai Google, o conceito do dicionário, mulher empoderada é a mulher que tem... sabe o que quer, seria mais ou menos isso, tá? Só que essa mulher do sagrado feminino, ela se empodera a partir da consciência de si, do seu corpo, da sua emoção, da sua divindade. Não é não, eu sei o que eu quero ter carrão, eu quero ter dinheiro. Entende, gente? Esse empoderado que estão vendendo por aí, que estão assimilando ao sagrado feminino, não tem nada a ver. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo posicionamento. Mas sim, essa mulher começa a ficar empoderada. Gera poder àquilo que ela quer e precisa. Essas mulheres foram sofrendo muito ao longo da história da humanidade. Mas, de novo, não estou aqui romantizando nada e muito menos colocando culpa nos outros. Nós somos vítimas da sociedade. Não, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que foi nos tirado essa consciência divina para manipulação, porque é muito mais fácil. Concorda? Muito mais fácil. Porque enquanto essa mulher... aí vamos trazer agora aqui... E olha só, eu nem estou falando de uma consciência profunda do Sagrado Feminino, porque isso a gente ganha com o tempo, tá? Não é, entrei hoje no Sagrado Feminino, nossa, eu estou divina, maravilhosa. Não, leva um tempo, amiga, porque a saudade é grande, né? A saudade é grande. Vocês acreditem, experimentem aonde vocês estiverem, na sua cidade, próximos ou online. A gente às vezes faz grupos online, Elaine também, a mestra dela aí está
aí nos assistindo. Então, assim, se permitam, aproveitem. E quando você, por algum momento, apareceu nessa live por curiosidade, é porque o seu divino já está te tocando, para que você tenha autoconsciência, para que você saiba o que é que você precisa resgatar. Resgatar esses fractais dá trabalho, mas é tão incrível, é tão maravilhoso, é tão gratificante, é tão, sabe, reconfortante que você diz, gente, agora eu existo, olha. Eu não sei você, Elaine, mas eu tinha essa sensação, eu não existo, né? Para mim foi um pouco, né, Lu? Hã? Eu sempre fui muito resistente, né? Meu Deus. Você foi muito resistente? Muito, muito resistente. Eu resisti muito porque eu era, né, muito racional. Então eu tinha uma questão muito profunda, né, com a aceitação de quem eu era, né? E onde tem dor, tem resistência, tem rigidez, tem controle. Então, eu lembro da minha primeira sessão como se fosse hoje, né? Aquelas mulheres todas lá, né? Aqueles olhos brilhantes, e eu pensando, meu Deus Mesmo. do céu, o que eu estou fazendo aqui? Tudo louca. Falando para mim, né? Era lé com creme, porque eu ficava, meu Deus do céu. E aí eu lembro que foi uma meditação muito linda, né? Muito amorosa. E aí eu ficava assim, ó, sem brincadeira. Todo mundo lá, né? Entrando naquele transe do mantra, né? Da conexão com o eu, com esse ser que a Lu tá falando. E eu ficava assim, ó. Eu falava, gente, o que tá acontecendo Tomaram aqui? alguma Não tô droga. sentindo nada. O Loló tava ótimo naquele dia, né? Eu não tô sentindo nada. O que é isso, né? Por quê? É totalmente racional, é muito ferida, muito machucada, com muitas crenças limitantes, com muito medo. Então, eu tinha muitas dúvidas de quem a Elaine era. E entrar num círculo de mulheres, né? Começar a ouvir, né? A ouvir a si mesma, através do silêncio, né? É muito diferente. Mas aí eu continuei, apesar do medo, apesar dessas questões que eu tinha da minha resistência muito racional, e aí eu consegui um dia acessar, né, essa essência, essa calmaria. Então foi um dia muito perfeito. Foi o dia da saudade de casa. E Saudade, aí, essa é a palavra. aonde eu Olha me... que legal. Quando você traz esse testemunho para a gente sobre essa racionalidade, sem brincadeira, gente, quando vocês participarem de um grupo, vocês vão perceber isso, essa mulher estão tudo drogada, tudo cheio de... Posso responder. A Aline está perguntando o que podemos fazer para valorizar o nosso sagrado feminino. Boa! Vou te responder agora. Deixa eu só concluir aqui essa fala aqui da Elaine. A história, né, a nossa vida, os nossos perrengues, né, as nossas tretas, elas nos levam a nos proteger e a sociedade me mostrou ou me ensinou que posicionar o meu masculino é muito mais forte. Então, o que a Elaine fez, assim como outras pessoas por aí possam estar fazendo? Deixa eu me proteger. E como eu vou estar nesse grupo de mulheres aqui se acolhendo, se servindo, né? Brilhando os olhos, dançando feito umas loucas. Que isso, né? Pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar, ó, fazer dinheiro. E aí, por quê? Ela se distanciou do feminino dela e vivenciou o masculino mais alto que o feminino. Todos nós temos os dois, tá? Mas ela vivenciou o masculino muito mais alto. E aí agora vem a resposta do que você acabou de me perguntar aí, a coleguinha. O sagrado feminino é o resgate dessas relações partindo do amor próprio. É o encontro do amor universal. Esse resgate é o resgate de si que você começa, inclusive, a olhar para outra mulher enquanto irmã. Porque hoje, você não olha para outra mulher assim. Ela é sempre uma disputa, uma rival, né? Ou, ah, não, eu vou ficar abraçando mulher, coisa de essas coisas de gênero aí, sexual, né? Coisa... Como? A separação, né? A exclusão. É exclusão.
Por exemplo, eu, enquanto uma boa escorpiana que sou muito toque, né? Bem oral, bem toque. Então, meu abraço, amor, é abraço. Né, Elaine? Meu abraço é abraço. Então, eu não tive esse problema do toque. Vem aqui. Pegava uma que tava meia putinha assim, meia brava. Aí tem uma do meu grupo que ela falou assim, pelo amor de Deus, Luciane, vem você. Hoje ela me abraça. Tem Tudo, medo de viu, Luciane? abrir? E aí hoje ela me abraça e eu morro de rir. Eu falei assim, hoje vai ser básico. Aí olha que interessante, gente. Olha, prestem atenção nesse fato. Era só um simples abraço, porque eu sou bem aquela que gosta de ficar abraçando mesmo. E aí ela foi construindo isso ao longo da autoconsciência do sagrado feminino. O que despertou nela hoje? Se permitir amar e ser amada. Tá lá, caçando um namorado lá, apaixonada, aberta ao amor. Mas olha que interessante, gente. Como que ela conseguia fazer isso se ela não conseguia receber esse toque fraternal? Então, hoje, ela não está procurando um toque somente sexual, ela está procurando um toque fraternal. Entende a diferença? A consciência dela se expandindo, aí logo, ó, de novo os fractais aí, gente. Se eu trago a abertura de consciência, quem são as pessoas que vão aparecer na minha frente? Tá na mesma vibe, mesma energia. É assim ou não é? É total. Total frequência e vibração. Frequência e vibração. Você não precisa retirar nada, você só precisa vibrar uma frequência diferente. Mas para valorizar o nosso sagrado feminino ali, é necessário esse olhar que ela falou. É um olhar de despertar de uma nova consciência, de olhar para si, buscando esse amor que está aí. Então, a Elaine, que começou o Sagrado Feminino em 2018, que ficou ali olhando para ver que luz era aquela que estava apagada, a outra que estava acesa, o que era aquilo que estava brilhando, aqui aquela vela com água. Que música é essa? Música toda doida essa música. Fechado ali, ela tinha muito valor, ela não tinha uma visão do ser que ela era, né? Eu não tinha a autoestima adequada para estar me olhando. Então, eu não queria me olhar, eu não queria perceber quem eu era. E hoje eu te falo, Aline, hoje para eu estar aqui fazendo live, e agora eu sou bem aparecidinha para isso, eu tive que aprender a me valorizar, a valorizar o feminino que a Lu falou. Eu tive que aprender a equilibrar o meu masculino e o meu feminino, para que eu pudesse olhar para a Elaine e aceitar essa roupagem aqui, ó, aceitar esse rosto, esse cabelo, aceitar esse corpo. E isso, essa aceitação do meu ser, foi a parte mais desafiadora para mim. Porque o meu feminino estava extremamente ferido e machucado. Eu não conseguia olhar. Quando eu comecei a olhar para ele, a cuidar dele, as coisas começaram a harmonizar. Tudo era uma questão de desenvolvimento pessoal. Sim. Eu tive que desenvolver, eu tive que me amar. Pegando esse gancho aí da fala dessa pessoa agora, fica parecendo que, nossa, então vou lá para a sala de terapia que vai resolver. Ó, ajuda pra caramba, tá? Né? A gente enquanto terapeuta aqui. Mas o sagrado feminino é mais que isso. Porque ele é amor fraternal. Olha só, resgate do amor próprio ao encontro do amor fraternal universal. Entendeu a diferença? Eu começo a me amar, então, meu olhar para aquela minha irmã se torna diferente. O meu olhar para aquele masculino se torna diferente. Sagrado. Eu passo a olhar com o respeito sagrado. Automaticamente, eu começo a respeitar esse outro. Ah, Luciane, mas por que a gente tem que fazer danças, rituais? Eu tive uma pessoa que ela falou assim, meu Deus, isso aqui tá parecendo um pessoal good vibe, como é que é o nome? Hippie? Eu ri muito. Eu ri muito. Eu falei assim, não, mas é porque aqui é tudo gente boa mesmo, de paz e amor. Mas por quê? Porque era a consciência de conhecimento que ela trazia. Eu não ia desrespeitar aquilo. Eu brinquei, zoei. E hoje ela traz as mesmas pessoas. Essa aqui é tudo paz e amor, tudo na good vibe. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque até entender isso, mas aí então quer dizer que lá é tudo bom, ninguém fica triste com ninguém, ninguém fica chateado. Ó,
o aprendizado é diário. E até esse aprendizado de suportar os erros do irmão, você pratica encontro sagrado feminino. Olha que legal. Você vai resgatando isso enquanto sagrado feminino. Se a minha irmã falta comigo, eu consigo chegar até ela com amor e dizer assim, Elane, sabe aquele momento? Aquele momento você me deixou muito triste e eu não quero guardar isso daqui. Eu quero resolver isso com você. Então, o sagrado feminino é sim uma irmandade. É sim um círculo de mulheres que se apoiam, que se acolhem. E tem alguém que mandou um chorinho aí, ó. Alguém mandou um chorinho aí. E aí, essas mulheres... Ah, era sorriso? Eu pensei que era chorinho, a pessoa não enxerga nada. E aí, essas mulheres, elas se acolhem. Não é fácil, porque a saudade de casa é muito grande. E aí, por que se tem os ritos? Por que a gente vai falar no nosso próximo encontro sobre as deusas, para vocês poderem entender o que é isso? Mas por que deusa? Mas em que momento que são relacionados às deusas? A gente vai falar sobre algumas deusas aqui, né? E do meu trabalho, do grupo que eu pertenço, Shakti é a nossa deusa que conduz o nosso trabalho. Então, é muito legal isso, porque, de novo, você vai lá entendendo as histórias, né? Vai pegando as informações que não nos foi dada abertamente, por causa de manipulação, e a gente vai encaixando. Ah, isso faz sentido. Em primeiro momento, é como a Elaine ficou. Assim, não tá fazendo sentido, gente, eu sou razão. Peraí, gente, esse negócio aqui, peraí, gente. Mitologia... Você não acredita, mas acabou, amiga. Mas antes de ter um oráculo para vocês, acabou o porque ó, gente, vão desligar a nossa cara. Não vai desligar a cara de ninguém, não. O Instagram. Vai ter mais. A Lu vai falar sobre as deusas, vai falar sobre a ritualística, do porquê que há essa necessidade dessa ritualística, da dança, Isso. de manipular os elementais, né? É todo um contexto, não é nada aleatório e tem todo um significado sagrado. Nós temos mais 3 sextas-feiras para poder contar tudo isso aí. Também. A gente poder fazer uma coisa bem bacana para vocês. E quando eu soube que a gente ia falar sobre o sagrado feminino, né? Eu já comecei a mentalizar, a meditar, e hoje eu tirei uma cartinha, que é da deusa Brígida, e eu vou ler aqui para vocês e espero que faça sentido para alguém o que ela vem dizer. A deusa Brígida, ela vem trazendo a inspiração. E o que é inspiração? Né? A nossa vida é uma eterna inspiração. Mas você está se sentindo sem inspiração? Você tem sentido falta de direção? Você tem sentido falta de motivação, de energia? Seu caminho está totalmente fora de foco? A sua vida se tornou muito confusa, cheia de aflições? Você anseia por algo novo, mas você não está conseguindo alcançar isso? Está na hora de você começar a alimentar a sua totalidade. Interiorizar quem você é. Alcançar o seu ser. Alcançar a sua centelha divina. Aquela que está cheia da sua inspiração. A deusa Brígida diz que uma vida sem o fogo da inspiração, na verdade, é uma vida sem vida. Ela aconselha ainda que se você, ao se permitir acessar a sua inspiração, alimente a sua vida com ela e você vai se tornar muito mais feliz, muito mais leve, muito mais sagrada, muito mais clara e muito mais cheia de energia. Então, esse é o recado da nossa deusa, do oráculo da deusa, e tem tudo a ver, olha que lindo, com tudo que você falou, né? Ela trouxe a fala da lua aqui, né? Que é encontrar a sua essência, né? Encontre a sua centelha divina. Encontre o seu ser e você vai dançar, você vai vibrar numa nova frequência. E quem sabe essa mulher passou aqui agora nessa gravação, assistindo essa aula, ou está aqui no ao vivo, e estava sentindo essa necessidade de se reencontrar.
saudade de reencontrar você mesma. E essa é a oportunidade. Então, gratidão a Deus por estar trazendo aí esse recadinho pra gente, porque é exatamente o que a gente trouxe aqui. E eu vou contar para vocês, não li nada do que eu tinha planejado, mas a gente vai falando o que é para falar e tá tudo certo. Produção de gente com muita facilidade. Então, era Então, autoencontro. vocês... Ai, desculpa, eu te cortei, Lu. Não, então, Que o seu som... exatamente o recado que a Deusa deu agora, que é exatamente isso que a gente trouxe aqui. Reencontro. Encontrar-se de novo. Então, se você tem sentido essa necessidade, vai olhar para dentro de você, vai se olhar no espelho, vai olhar para o fundo da sua alma e entenda. Acredite que você é a melhor pessoa para te dar esse recado. Muito bom. Gratidão a todos que estiveram conosco nesse período. Passou bem rapidinho. Pois é. Lu, gratidão por aceitar o convite. Tremendo. Mas está aqui. A gente vai ter mais 3 sexta-feiras falando sobre o sagrado feminino, sobre esse universo que nos conecta conosco, com a nossa essência, e que, de alguma forma, tudo o que a Lu trouxe com tanta amorosidade, com tanta leveza, com tanta sutileza e generosidade, tenha alcançado vocês de alguma forma. Para que você, que está no caminho consciente de um autoconhecimento que realmente expanda esse ser sagrado que você tenha encontrado em algumas das falas aqui algo que faça sentido para sua vida. E não desista. Não desista de você, não desista de encontrar essa luz que nós temos. Lembra da gente como uma camada de cebola? Cada camada retirada, a gente volta para a essência, né? Lu, gratidão, meu amor. Uma final de semana abençoada e próspera para você e para todos que estão aqui. Sim, é. A todos também. Sagradas mulheres. Até breve. Opa.